Muitos acusam a Bíblia de ser machista, por ter texto machista, que Paulo é machista, que o Antigo Testamento é machista. Será que isso tem fundamento? O fato de a Bíblia fazer algumas referências à condição masculina, à liderança masculina, isso significa uma expressão machista da palavra de Deus? Certamente que não, certamente que isso não é verdade. Se você olhar para o espírito da Bíblia, tudo depende de como você lê, com que intenção você lê um texto. As pessoas já vão para a Bíblia procurando textos que comprovem que ela é machista. Mas veja, por exemplo, o texto que está em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, a Bíblia fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, quer dizer, na mesma condição. Tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem de Deus. Não está dizendo aqui que o homem é criado à imagem de Deus e a mulher é criada à imagem do homem. Não, homem e mulher refletem a imagem de Deus, e esse texto foi escrito há 3.000 anos, né? Até mais, né? Se nós considerarmos que Moisés é 400 anos antes de Davi, que é 1.000 anos antes de Jesus, mais, quer dizer, há 3.500 anos, um texto de 3.500 anos já colocava a mulher na mesma condição de dignidade do homem, numa sociedade profundamente patriarcal. É incrível que o texto diga isso. Hoje, a gente lendo, parece óbvio, né, que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Parece, o que tem de mais nisso? Tem muito, porque isso foi escrito numa época em que era inimaginável essa concepção. Mais de 1.000 anos depois ainda era inimaginável. Você pega a filosofia grega, por exemplo, Aristóteles, que é considerado um dos maiores filósofos da história da filosofia grega. Ele dizia que a mulher era inferior ao homem, a mulher era um homem incompleto. O macho era superior à fêmea. Isso é muito claro na filosofia de Aristóteles. Na filosofia grega, Pitágoras dizia que a mulher só pode ter surgido das trevas. Então, tem essa concepção negativista em relação à condição da dignidade feminina, era muito presente na cultura. E a Bíblia, contrariamente a tudo isso, afirma com clareza que a mulher foi criada com a mesma dignidade do homem. Muitos dizem, não, mas a Bíblia diz ali em Gênesis 3,16 que a mulher vai conceber com dor, dará à luz a filhos, o teu desejo será o teu marido e ele te dominará. A Bíblia está dizendo que o homem vai dominar a mulher. Não, a Bíblia está trazendo a consequência, o alerta de Deus para a consequência da tragédia que foi o pecado, que iria gerar uma relação desequilibrada entre o homem e a mulher. Deus apenas está avisando isso. Deus está mostrando que essa é a consequência do pecado. Aquele que era fisicamente mais forte acabaria dominando a mulher. Não porque esse era o propósito original de Deus, não foi com esse propósito original que a criação se deu. O propósito original está numa criação em que ambos recebem em si a condição da imagem de Deus, que é o grande fundamento da nossa dignidade, né? E ainda que Deus fale para a mulher, né, todas as consequências que virão para a sua vida e que vieram por conta do pecado, não só dela, como de Adão também, a tragédia foi uma tragédia que os dois cometeram, mas é a mulher que recebe a promessa de redenção. A primeira promessa do Evangelho é dada à semente da mulher. Deus fala em Gênesis 3, 14 e 15, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, quer dizer, ter enganado o homem e a mulher para que eles pecassem, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo, sobre teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Olha só, a mulher numa posição de destaque na promessa de redenção. A promessa de redenção, que seria para toda a história bíblica,
é dada aqui com destaque, um protagonismo tremendo para a mulher. Como que a mulher não tem importância na Bíblia? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, quer dizer, a semente de quem? Da mulher. E tu lhe ferirás o calcanhar. Lembre-se que a Bíblia foi escrita num tipo de sociedade que era marcadamente machista e patriarcal, né? O homem tinha uma posição de superioridade, como nós vemos aqui na referência que nós fizemos na filosofia grega e tudo mais, mas na Bíblia, normalmente, não é raro aparecer uma mulher numa posição de destaque, como Débora, que foi juíza em Israel, quer dizer, teve um papel relevante de liderança nessa sociedade. Nós vemos Raabe em Jericó, uma mulher também que se destacou. Nós vemos Ruth, uma história belíssima na Bíblia, né? Como um protagonismo tremendo, uma mulher estrangeira. Enfim, as mulheres são ressaltadas na palavra de Deus. Você não pode ler a Bíblia sob entender que a Bíblia foi escrita numa perspectiva cultural específica, né? Com essas características em que o homem tinha um protagonismo maior por conta da configuração daquele tipo de sociedade. Mas mesmo nessa configuração cultural, se você for um bom leitor, você vai perceber o quanto a Bíblia destaca a relevância e a importância das mulheres, e especialmente no Evangelho. Embora Jesus, respeitando a cultura, tenha escolhido 12 homens para serem os líderes, os seus apóstolos, os seus discípulos, as mulheres também recebem posição de destaque. Ali no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 1, fala sobre o ministério de Jesus e diz: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também estavam com ele algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Ora, se a mulher não tinha papel de importância naquela sociedade, se não tinha papel de importância para Jesus, como é que o ministério de Jesus era sustentado com os bens dessas mulheres? É óbvio que elas tinham uma importância muito grande, tanto que tinham importância que eram elas que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. E Paulo, que também é acusado de machismo, ele profere um dos textos mais famosos sobre a condição de igualdade que há entre o homem e a mulher em Cristo Jesus, quando em Gálatas 3, a partir de 26, ele diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A nossa condição de dignidade e de valor é a mesma em Cristo Jesus. Você tem que ler esses textos com essa ótica de ver que mesmo numa cultura marcadamente patriarcal, em que a liderança masculina é considerada superior, inclusive na filosofia greco-romana, é isso que se expressa, a palavra de Deus destaca o valor das mulheres, a sua condição de dignidade. E o texto de Gálatas, para fechar isso, diz que em Cristo Jesus não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Pense e creia. E na próxima semana, não se esqueça que estaremos aqui novamente respondendo mais uma pergunta importante sobre a palavra de Deus. Até lá!